E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos então partir. Gente, eu já vou deixar um aviso. Provavelmente em quase todos os vídeos, a não ser naqueles que tem pessoas testemunhando ou alguma coisa do tipo, eu geralmente estou com uma caneta. Não sei porque eu tenho mania de ficar com uma caneta quando eu vou pegar a Bíblia, que eu gosto geralmente de fazer algumas anotações ou riscar alguns versículos, e vocês vão ver com essa caneta muitas vezes. Vamos lá. Eu quero partir do princípio, né? Eu tava pensando assim, qual o primeiro vídeo, tirando aquele que foi o vídeo de demonstração, apresentação na demonstração, a apresentação do canal, eu pensei, vou falar sobre o quê? Então eu quero iniciar falando hoje sobre quem é Deus, quem é esse ser que nós vamos falar aqui, quem nós vamos tratar neste canal, que obviamente eu falei sobre Jesus, né? Mas nós vamos tratar do Pai, que é o próprio Deus, o Criador, Cristo, o Espírito Santo, sobre tudo isso, né? Sobre várias questões e várias visões que nós cristãos temos. E eu quero iniciar lá no versículo 1 do capítulo de Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, onde fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a gente pode partir desta premissa que Deus é o criador de tudo. Então, Deus criou os céus e a terra. Então, vamos conhecer então este criador. Como assim? Qual que é o meu intuito? Eu quero que vocês entendam desde o princípio quem é Deus, quem Ele é, o que Ele fez, né? Quais são as suas visões, o que Ele tem para o ser humano. E vamos iniciar aqui em Gênesis. Talvez a gente vai dar uma sequência ou não, mas a história de hoje é essa, tá? E eu pedi ao Espírito Santo o que eu falo, né, no primeiro vídeo. E o Senhor me trouxe e fala primeiramente quem eu sou, quem é Deus. Vamos lá. Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos e com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então vejam, Deus criou todas as coisas até aqui, plantações, tudo o que Ele pediu aqui, que Ele falou, que Ele ordenou, estava acontecendo, né? Estava crescendo. Prosseguindo aqui, versículo 14 do capítulo 1. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações e os anos, que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves do céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves multipliquem a terra. Até aqui por enquanto, depois vem a criação do homem. Então vejam que Deus é o criador de tudo. É o criador dos mares, dos rios, das águas, do céu, das estrelas, de tudo. Das árvores, das sementes, dos frutos. Então entendam, vamos partir dessa premissa. O Pai é o criador de tudo. Então quem é Deus? Quem Ele é? É o criador. É aquele que fez tudo. É aquele que transformou aquilo que era inexistente em coisas existentes. Por quê?
porque ele estava ali criando, ele estava fazendo. E esse porquê, na verdade, não é um porquê de porquê que ele fez. É por que ele tem tanto poder, como que ele consegue pela fala, como que ele consegue mover, porque ele é Deus, porque ele é poderoso. Certa vez eu li uma frase que eu nunca esqueci, que dizia assim: Deus não tem o poder, ele é o poder. E é uma grande verdade, Deus não tem poder, ele é o poder, então ele faz o que ele quiser. Então muitas vezes nós pensamos, Deus ele não é bem assim, né? Tem muita gente que fala que isso é história. Não, gente, isso não é história, isso é vida. Enquanto eu lia, eu conseguia sentir a vida. Eu conseguia, através dessas palavras aqui, sentir a presença de Deus aqui, porque isso é real. Isso aqui para muitos pode apenas ser um livro comum, mas não, é um livro verdadeiro. Vamos ali no Salmo 19, que eu quero enfatizar uma coisa interessantíssima da criação de Deus, que para mim, isso quando eu ouço, ele bate muito forte, que é a questão da soberania de Deus. Olha só, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Olha só isso aqui, versículo 3. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do seu casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. Até aqui, olha só, gente. O que ele está dizendo aqui? Deus falou uma vez só, lá na criação. Sol faz isso, lua faz isso, terra faz isso. E até hoje essas coisas ocorrem. Então, para deixar aqui uma mensagem final, vamos dizer assim, entendam que Deus é o Criador. Deus é Deus. Não tem uma palavra que vai definir. Ele é poderoso, é o Criador, é quem fez tudo, é aquele que detém o maior poder, é aquele que é o poder, é aquele que está acima de todos os homens, acima de tudo que vocês imaginarem, ele está acima, porque ele é Deus. Então, quem quiser, meditem em Gênesis 1, leiam ele, se interem com isso. Talvez eu vá dar prosseguimento falando mais sobre Deus, falando sobre os atributos de Deus, sobre muitas questões, porque eu quero entrar num contexto interessante com vocês para poder depois falar de Cristo, quem era Cristo, né, quem foi Jesus, qual a importância de Jesus para nós cristãos, e aí dando ali a sequência nas ideias que o Espírito Santo tem me trazido, tá? Mas é isso, Deus abençoe a todos, que nós possamos crescer em unidade, crescer em comunhão, em verdade com o nosso Pai. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Quem quiser, pessoal, para me ajudar, compartilhar, curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho para que vocês vejam sempre quando eu postar um vídeo novo, vai ser de grande valia, vai ajudar a mim, a vocês e de uma certa forma expandir a palavra de Deus. Hoje eu não sou conhecido, né? Eu acredito que Deus vai prosperar para que eu seja conhecido aqui. E uma coisa que eu tenho em mente, pessoal, que eu sempre falei isso, quem me conhece sabe. Se um dia, vamos mudar a frase, o dia que eu ficar conhecido por levar a palavra de Deus, uma coisa que eu tenho comigo, eu vou chamar, e essa ideia do canal é justamente essa, chamar pessoas para compartilhar aqui. Eu vou sempre tentar chamar qualquer pessoa que Deus mandar. Pode ser uma pessoa desconhecida, pode ser uma pessoa que ninguém conhece, mas o Espírito Santo de Deus sabe quem é, Deus conhece, e eu quero dar espaço para essas pessoas, mesmo que elas sejam desconhecidas. Eu não quero nome, entendeu? Entendo que esse canal não é para ter nome, é para ter Jesus. O principal é Jesus, é a presença de Deus. Então, que Deus abençoe, me ajude em oração também para que Deus expanda isso, para que Deus venha expandir em nome de Jesus Cristo, que nós possamos aí ter um grande número de pessoas conosco. É isso, até mais, abraço.